E aí, tá pronto para aprender sobre mais um livro da Palavra de Deus? Então vamos junto! O Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E ele é conhecido como o Evangelho de Pedro, já que muitas das informações que Marcos obteve sobre Jesus foi por meio da sua convivência muito próxima com Pedro. Aliás, lá no final da sua primeira carta, Pedro se refere a Marcos como sendo seu filho. Esse Marcos é, na verdade, João Marcos, e ele aparece também no livro de Atos, quando ele participa, juntamente com Paulo e Barnabé, da primeira viagem missionária da história da igreja. João Marcos era, inclusive, primo de Barnabé. A mãe de João Marcos se chamava Maria, e ela era uma mulher que participou em momentos muito importantes da história da igreja primitiva, como, por exemplo, naquele episódio em que Pedro é liberto da prisão e se desloca para uma casa onde os irmãos estavam reunidos orando por ele. Esta casa é exatamente a casa de Maria, mãe de João Marcos. E acredita-se também que a última ceia realizada por Jesus com os seus discípulos num cenáculo fosse exatamente no terraço da casa de João Marcos. Este evangelho é muito objetivo. Ele é o único dos 4 evangelistas que não falam nada em relação ao nascimento de Jesus, mas começa a narrativa diretamente com o seu batismo e já o seu ministério. Marcos estava mais preocupado com as ações do que com os ensinos de Jesus. Prova disso, inclusive, é que no seu livro nós encontramos 18 milagres de Jesus, sendo 2 deles registrados apenas por Marcos. E encontramos apenas 4 parábolas, sendo uma delas registradas apenas por este evangelista. O Evangelho de Marcos é o que menos cita o Antigo Testamento. Ele foi originalmente escrito para os romanos, e a gente sabe disso porque percebe a preocupação de Marcos em explicar no seu texto alguns costumes judaicos e também por usar algumas expressões em latim. Algo que precisa ser destacado no Evangelho de Marcos é que de todos os 66 livros da Bíblia, este é exatamente o livro que é mais traduzido da Palavra de Deus. E o que explica isso são 2 razões. A primeira é que a principal questão a ser anunciada em toda a Bíblia é sobre Jesus. Portanto, tinha que ser um dos 4 evangelhos. E dos 4 evangelhos, Marcos é o que é o menor, é o mais objetivo, é o mais direto, é pouco teológico, é muito prático e, portanto, mais necessário e muito importante para se alcançar outras pessoas que ainda não tenham ouvido falar sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Nos parece que, num primeiro momento da vida de João Marcos, ele não tinha força e nem coragem para lidar com situações extremas. Vemos isso porque quando ele participa da primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, em determinado momento dessa viagem, ele simplesmente volta para casa, sem a menor explicação. E isso até rendeu, mais à frente um pouco, uma briga e uma separação entre Paulo e Barnabé. Mas essa situação foi contornada e resolvida, e Paulo se resolveu muito bem com João Marcos, pois na última carta de Paulo escrita, a de 2 Timóteo, ele vem a se referir a João Marcos como alguém que é muito útil para o seu ministério. E também, enquanto Jesus estava sendo preso no Getsêmani, é o próprio Marcos quem registra o episódio de que havia um jovem acompanhando toda aquela cena da prisão de Cristo ali por entre as árvores do jardim, e de repente ele é descoberto pelos soldados e sai correndo, largando o seu lençol, a sua roupa para trás e fugindo nu. É de compreensão geral de que esse jovem que fugiu naquele momento ali era também o João Marcos. Porém, mais à frente e mais maduro espiritualmente, João Marcos ele é o primeiro a levar o evangelho para a África. E ali, em Alexandria, no Egito, ele foi inclusive martirizado pelo nome do Senhor. A sua morte foi horrível, pois ele foi preso a cavalos e cavalos foram postos em disparada,
E João Marcos morreu desta forma, tendo sido arrastado por muitos quilômetros por cavalos até que a sua vida fosse tirada. Ele mudou a sua conduta e aquele homem que no primeiro momento era covarde e fugia diante de situações adversas, agora está disposto a morrer por aquilo que ele pregava. A preocupação maior de João Marcos ao escrever o seu evangelho é apresentar Jesus como o servo sofredor. E é por isso, aliás, que cerca de 40% do seu evangelho é dedicado à última semana de vida de Jesus. E é exatamente por esta postura de Cristo como servo que o versículo deste evangelho que eu quero destacar com você é o que está no capítulo 10, versículo 45, em que Jesus diz o seguinte: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Da mesma forma como Jesus não procura a glória, da mesma forma como Jesus não é orgulhoso, arrogante e nem despreza as pessoas, nós precisamos agir desse jeito também para com o nosso próximo. Jesus fala que quem quiser ser o maior precisa ser servo, e aquele que quiser ser o primeiro, este deverá ser o último. A lógica do reino de Deus é inversa à lógica do mundo. Os princípios e ensinos de Jesus, eles são opostos aos que estão acostumados a ver no nosso dia a dia. Portanto, precisamos ser como Jesus, ter a nossa vida ao dispor do Senhor, estarmos prontos a servir a Deus e a servir também o nosso próximo, porque o nosso Jesus, Salvador, soberano e Rei, não veio para ser servido, mas veio para nos servir. Louvado seja o Senhor por isso. Peço que, se você gostou desse resumo de mais um livro da palavra, que você se inscreva aqui no canal e ative também o sininho, porque desse jeito você vai receber todas as notificações a cada vez que um novo vídeo for postado aqui. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de falar dele para outras pessoas também. E eu espero você nos nossos próximos resumos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.